Afinal de contas, quem pode ser MEI? Você sabia que existem quase 23 milhões de empresas ativas aqui no Brasil? Dessas 23 milhões de empresas, nós temos 15 milhões que são empresas do tipo MEI, microempreendedor individual. Ou seja, 65% aí dos CNPJs abertos são MEIs. O MEI é um tipo empresarial mais simples de se trabalhar e de se entender dentre todos os outros tipos de empresas. Ele veio em 2008 como uma forma de possibilitar a regularização daquelas pessoas físicas que já exerciam atividades no CPF, de forma autônoma. E por isso ele também é chamado por muitos de autônomo, mas o MEI é sim uma empresa. O tipo empresarial MEI veio para fazer com que essas pessoas físicas pudessem se regularizar, ter direitos e alguns benefícios, como aposentadoria, licença maternidade, seus dependentes podem ter direito à pensão por morte e até auxílio reclusão. O empreendedor, ele pode realizar emissão de notas fiscais e ter outros benefícios. Tudo isso com uma carga tributária baixíssima. O MEI, ele pode ser a porta de entrada para as pessoas físicas iniciarem um negócio próprio, trabalhando por conta própria. Mas quem pode ser MEI? Quais são os benefícios do MEI? Quais são as condições para que se possa ser MEI? Todas essas perguntas eu respondo nesse vídeo. E ainda tem uma surpresa lá no final, então me acompanhe. Atualmente, nós temos 486 atividades que podem ser MEI, quase 500 atividades diversas que podem ser MEI. É claro que não são absolutamente todas as atividades exercidas que podem se beneficiar de ter um CNPJ, uma empresa do tipo MEI. Eu já vou explicar isso para vocês mais tarde. Mas acompanha aqui comigo alguns exemplos das principais atividades, inclusive das principais que já são exercidas por MEIs atualmente. Vem comigo aqui na tela. Olha só, o MEI, ele pode exercer atividades do tipo indústria, comércio ou prestação de serviços. Dentro do ramo ali de indústria e comércio, as principais atividades exercidas são atividades de vestuário, acessórios, compra, venda e até fabricação, atividades relacionadas com preparo e consumo, venda de alimentos, então lanchonetes, marmitarias, o merceeiro, o pequeno comerciante, pequeno vendedor de bebidas, restaurantes pequenos, comerciantes de cosméticos e bares e congêneres ali, relacionados a bares a bebidas, desde que não se tenha entretenimento. Relacionado à parte de serviços, nós também temos uma grande variedade de possibilidades de atividades que podem ser desenvolvidas pelo MEI, como cabeleireiros, manicures, pedicures, obras, atividades relacionadas a consertos, reparos, a construções ali, o pedreiro, o pintor, promoção de vendas, digitador independente, que está mais relacionado a uma atividade administrativa, atividades estéticas, transportador de cargas, o também chamado ali de MEI caminhoneiro. A gente tem eletricista, serviços domésticos de diarista, mas aqui não é aquele empregado doméstico com carteira registrada. É a diarista, que faz um ou outro serviço de forma não regular. Nós temos professor particular e o motorista de aplicativo, o motoboy, até mesmo os Ubers, A gente tem aí uma polêmica, que está sendo discutida relacionada à regulamentação, dos motoristas de aplicativos. Mas eles já podem ser MEI atualmente e ter benefícios ali relacionados à aposentadoria, auxílio doença, até auxílio maternidade para as mulheres. Então, existe uma grande quantidade de atividades que podem ser MEIs. Mas vamos conhecer agora, então, quais são os principais benefícios que uma pessoa física terá com a abertura de um CNPJ trabalhando como MEI. O primeiro benefício e um dos melhores, a questão de flexibilidade nos horários. A pessoa vai trabalhar por conta, ela não vai ter ali nenhuma subordinação hierárquica com o chefe ou algo desse gênero. Tributos reduzidos. E o valor desses tributos, ele é fixo mensal, ele não se altera de acordo com as vendas. Por quê?
Outras empresas, né, que são empresas de um porte um pouco maior do que o MEI, a forma de tributação é mais diferente. Tem-se mais tributos e quanto mais se vende, maior é o valor desses tributos. O MEI não, é lógico, ele precisa seguir ali alguns limites. Mas, né, esse valor dos tributos mensais, eles são fixos e ele é pago em uma única guia. Tem-se benefícios do INSS, como aposentadoria, salário maternidade, auxílio-doença e outros. O MEI, ele pode contratar um funcionário, normalmente, igual as grandes empresas contratam um funcionário. Esse funcionário vai ter direito ali a ter a carteira registrada e receber os benefícios de um funcionário CLT normalmente. Emitir notas fiscais no CNPJ. Isso tende a passar também uma maior credibilidade para os clientes desse MEI. Ter acesso a linhas de crédito do governo, como por exemplo, né, programas de financiamento do BNDES, ter acesso à maquininha de cartão de crédito, pode também abrir uma conta no banco, no CNPJ do MEI. Ele pode distribuir lucros isentos do imposto de renda, porque essa empresa busca-se que ela gere lucros. O lucro é o quê? Receitas menos todos os custos e despesas tem-se lucro. Esse lucro, ele é oferido ali no CNPJ. Ele vai poder ser distribuído para a pessoa física, né, para o CPF ali daquele MEI, e ele é isento do imposto de renda. Precisa também seguir ali algumas regrinhas. E o MEI, ele não é obrigado a ter contador. Você já ouviu por aí dizer que o MEI é obrigado a ter contador? Não, né? O MEI ele não é obrigado a ter contador. Ele pode realizar sim suas atividades por conta própria, mas dependendo da situação pode ser viável para ele ter o suporte de um contador. Um MEI que contrata um funcionário, por um exemplo, ele vai passar a ter algumas obrigações a mais do que aquele MEI que não tem um funcionário. Ele precisa fazer cálculo de folha de pagamento, emitir guias de pagamentos de tributos separados. Então, muitas vezes pode ser sim viável e aconselhável para o MEI contratar um contador para dar um suporte, nem que seja eventualmente para ele. Mas, regra geral, o MEI pode sim realizar todas as suas obrigações por conta própria, né? Buscar as informações e realizar ali os procedimentos necessários para se manter regulares. Agora vamos ver quais são ali, né, algumas restrições e quais são as principais obrigações que esse MEI vai ter que cumprir regularmente. Vamos lá, condições para que seja MEI. A gente precisa separar aqui em dois tipos de categorias, digamos assim. Por quê? Nós temos o MEI tradicional e nós temos o MEI caminhoneiro, que é uma novidade aí. O MEI tradicional, que são aqueles prestadores de serviços, os comerciantes, né, de indústria e comércio, eles têm uma regrinha de faturamento, onde que no ano eles podem faturar até R$81 mil. Já o MEI transportador de cargas, que é o conhecido MEI caminhoneiro, anualmente ele pode ter um faturamento de R$251.600. É lógico que esse é o faturamento anual. Quando a gente pensa em uma empresa que, por um exemplo, abriu lá na metade do ano, em julho, por um exemplo, ela vai ter que fazer um cálculo para identificar qual seria o limite dela proporcional para esses 6 meses. Então, se, né, um MEI tradicional ali, ele tem é permitido para ele faturar até R$81 mil no ano, o ano tem 12 meses, se ele abriu ali na metade desse ano, 6 meses vai dar R$40.500 de faturamento anual, certo? O MEI ele também não pode ter compras aí superiores a 80% do limite do seu faturamento. Essas compras têm que se tomar muito cuidado, porque a Cefaz e as prefeituras, por um exemplo, elas já estão dentro, né, dos programas de cruzamento de dados ali da Receita Federal. Então, as notas emitidas por esses órgãos, a Receita Federal já tende a saber dessas informações. Da mesma forma, o PIX, o tradicional PIX,
que é uma mão na roda aí, né, para os comerciantes, principalmente recebimentos de pequenos valores. Mas é preciso se atentar, porque até mesmo o Pix já está dentro do cruzamento de dados que é realizado pela Receita Federal, onde, né, ela identifica ali quais são os valores recebidos tanto no CNPJ quanto no CPF. O MEI, ele não pode ser sócio ou administrador de outras empresas, ou seja, ele não vai poder ter outro CNPJ no seu nome. Ele não pode ser um servidor público, porque os servidores públicos também têm algumas regrinhas. Isso aqui não vale para o CLT, tá? Apenas para os servidores públicos. Porque, de regra, servidor público ele não pode ser administrador de empresas. E como o MEI ele possui um único sócio, é esse único sócio que vai ser esse administrador. O MEI ele não pode exercer profissões liberais. Lembra que lá no início eu falei assim que não são absolutamente todas as atividades que são permitidas por lei ser MEI? Pois é, existem algumas atividades que elas são atividades regulamentadas, os profissionais liberais, né? Esses profissionais são, por exemplo, os contadores, os advogados, os médicos. Esses profissionais, eles estão vinculados ali a algum conselho, algum órgão regulamentador. Então, por exemplo, um contador é vinculado ao Conselho de Contabilidade, um médico é vinculado ao Conselho de Medicina. E esses tipos de profissões não podem ser MEIs, eles podem ser outros tipos empresariais ou atender no CPF, mas não ser MEIs. O MEI tem como obrigação manter o controle mensal do seu faturamento, que é um acompanhamento simples ali dos valores que ele recebeu, dos valores das notas que ele emitiu ou não, porque o MEI não é obrigado a emitir uma nota fiscal para uma pessoa física, ele é obrigado a emitir nota fiscal apenas para pessoa jurídica, mas ele tem que ter esse controle do faturamento dele. Ele vai precisar pagar a DAS mensalmente, que é aquela DAS que tem todos os tributos, né, de obrigação dele, como o INSS, o ISS e o ICMS, e ele vai precisar enviar a declaração anual de faturamento do MEI, né, a DAS-CIMEI. Essa declaração ela é enviada anualmente, de janeiro aí a maio é aberto o período para enviar a declaração referente ao ano anterior e vai conter dentro dela todas as informações do faturamento referente ao ano anterior desse MEI. Gostou das informações? Ficou curioso para saber se a atividade que você quer exercer pode ser MEI? Vou deixar aqui na descrição um link da página onde você pode realizar ali a consulta para saber se a atividade que você pensa em exercer pode ou não ser MEI. Mas depois você acessa, porque agora quero te fazer um convite super especial. Quer receber dicas semanalmente, alertas e respostas para as principais dúvidas relacionadas ao MEI? Vem fazer parte da comunidade Papo de MEI. Empreender tem lá seus desafios, mas pode se tornar mais fácil quando a gente sabe onde procurar ajuda, principalmente quando é preciso crescer. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo da comunidade para você acessar. E aproveita, porque é 0800. Te deixei mais informado? Contribui com um joinha aqui embaixo, envia esse vídeo para aquele amigo que pensa em ser MEI e se inscreve no canal ativando o sininho para receber um alerta sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. Aliás, uma dica, tem um outro vídeo muito legal onde explico como pode ser o nome empresarial da sua empresa MEI e qual que é aí a diferença existente entre nome empresarial, nome fantasia e marca. O link vai ficar aqui na descrição. Nos acompanhe também nas redes sociais. Esse papo é para você!